Sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Vamos experimentar esse novo formato de aulas gravadas, onde eu consiga desenvolver um raciocínio. Vamos ver o que vai dar. Então, vamos começar a nossa aula de hoje com uma pergunta bem simples para vocês pensarem. O que significa ter direitos? E quem garante que esses direitos sejam respeitados? A maioria de nós diria que são leis, que é a Constituição. Mas a grande questão é que a ideia de que todos têm direito é uma conquista histórica e não algo que sempre existiu. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para entendermos como a nossa concepção de cidadania e direitos evoluiu, usando como base um texto super interessante sobre esse tema. Nossa jornada começa lá na antiguidade, há milhares de anos, porque há milhares de anos já existiam leis, o Código de Hammurabi na Babilônia e as leis de Clístenes em Atenas. São dois exemplos. Vamos relembrar um pouquinho o que é o Código de Hammurabi, porque às vezes você já esqueceu. Então, esse código foi um conjunto de leis criadas há alguns séculos antes de Cristo na Mesopotâmia. E esse código é famoso por ser um dos primeiros códigos legais de leis, escritos da história e por basear-se na lei de Talião, onde a punição era proporcional ao crime. O código abrangia diversos aspectos da vida social, como casamento, escravidão, trabalho, comércio, e foi um marco importante na evolução do direito. Já as leis de Clístenes, promulgadas em Atenas, no final do século VI a.C., são consideradas um marco na história da democracia. Elas reorganizaram a estrutura política da cidade, enfraquecendo o poder da aristocracia e promovendo a participação mais ampla dos cidadãos na vida política. Foi um upgrade muito grande onde o povo tinha voz. Isso é ótimo. Então, voltando aqui, olha só a diferença dessas duas coisas que eu mostrei para vocês, o Código Hammurabi e as leis de Clístenes. Tem diferença, porque essas normas, elas organizavam a sociedade e o Estado, mas não falavam em direitos humanos como algo universal. A ideia de que o indivíduo tem direitos só por existir, independente do que ele é, do que ele tem, ainda não estavam em jogo. O primeiro passo nessa direção aconteceu na Inglaterra, a partir do século XIII. Documentos como a Carta Magna e depois a Bill of Rights, que significa leis de direitos, surgiram para limitar o poder do rei. Era um avanço e tanto, mas é crucial notar que esses direitos eram para grupos específicos, como homens livres ou súditos do rei, e não para todo mundo, e não para toda a população. Então, o verdadeiro ponto de virada chega no século XVIII, com as grandes revoluções. Primeiro, a independência das colônias inglesas na América do Norte, a Declaração dos Direitos da Virgínia e a Constituição dos Estados Unidos garantiram liberdades importantes de culto, de imprensa e de reunião. Mas aqui vem uma contradição histórica que o nosso texto nos convida a refletir. Porque mesmo falamos em liberdade, esses documentos não aboliram a escravidão? Pouco depois, na França, a Revolução Francesa, em 1789, declarou algo revolucionário. Os direitos à liberdade, igualdade e fraternidade eram universais. O ideal era que valessem para todos os habitantes do planeta. No entanto, mais uma vez, a prática mostrava limitações. Os direitos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não se estendiam às mulheres. As mulheres estavam fora dessa equação. Como assim? Como assim? E é com essas contradições e com os horrores da primeira metade do século XX, especialmente a violência e as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, que a humanidade percebeu a necessidade de algo bem maior.
Foi nesse contexto que a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada e, em 1948, elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento representa o ponto alto da nossa viagem histórica. Pela primeira vez, o mundo se uniu para dizer que a liberdade e a igualdade de direitos pertence a todos os seres humanos, sem distinção, gênero, cor, origem ou qualquer outra coisa. Mais do que isso, a declaração estabeleceu que esses direitos estão acima de qualquer poder, seja de um Estado ou de um governante. Em resumo, o que aprendemos hoje é que os direitos humanos não caíram do céu. Eles são o resultado de uma longa e muitas vezes difícil, uma luta difícil, marcada por avanços e recuos. A cada passo, a sociedade foi aprendendo a expandir o círculo de quem é digno de ter direitos. E, por isso, é tão importante que a gente continue refletindo sobre eles até hoje. Então, eu espero que essa aula tenha te feito pensar um pouquinho mais a respeito dos direitos humanos, que aqui no Brasil é tão confundido com defender bandido. Mas esse é um assunto para uma outra aula. E agora você vai ficar com a nossa tarefinha. Tem tarefa, viu? Até!